de Cristo, meu nome é Sandra, sou professora de língua portuguesa. Eu estou aqui hoje para falar sobre resenha crítica. Apesar da resenha ser um trabalho bastante pedido, um tipo de trabalho no ensino médio e no ensino superior, ela causa bastante dúvida. E eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho e tentar sanar algumas dúvidas. Então, o que é uma resenha crítica? É um texto expositivo argumentativo que tem como objetivo analisar uma obra atribuindo juízo de valor. Então, o nome ele é autoexplicativo. É um texto expositivo. Então, você vai ter que tecer uma exposição do conteúdo, no caso do livro. E também uma argumentação, né? Depois dessa exposição, você precisa elaborar uma argumentação, uma avaliação do conteúdo que foi exposto. Por isso, um texto expositivo e argumentativo. E para que serve? Né? Serve para apresentar ao leitor o conteúdo de uma obra de forma resumida, com uma análise avaliativa. Então, quem é esse leitor? Bom, você que vai fazer a resenha crítica, você é o resenhista, é aquele que está elaborando a resenha. Esse leitor, ele é um possível leitor, né? Você tem que trabalhar essa resenha crítica, fazer essa resenha crítica, como você estivesse realmente elaborando essa resenha para um leitor específico, não só para uma avaliação, né, de uma banca, avaliação do professor, mas como se você estivesse passando, tentando vender esse livro ou tentando fazer com que alguém leia esse livro. Então você está fazendo essa resenha para esse possível leitor. Então, por isso que está aqui, serve para apresentar ao leitor o conteúdo de uma obra de forma resumida, com uma análise avaliativa, quer dizer, com uma avaliação no final. Serve também como um exercício para o resenhista, no caso, você que está fazendo o trabalho, pois desenvolve a habilidade de uma leitura mais profunda do processo resumitivo e argumentativo. Então, desde o momento que você está fazendo uma leitura, que você sabe que não é uma leitura, né, você está fazendo de forma aí passiva, mas você tem que desenvolver um trabalho em cima dessa leitura, então você se torna ativo, você vai interagir com esse livro, com essa leitura. Então, torna-se uma leitura mais profunda. Fazer um resumo é uma habilidade que precisa ser trabalhada, e também a argumentação, esse processo argumentativo também é uma habilidade que precisa ser trabalhada. E a resenha crítica, ela tem esse lado de fazer florescer essa habilidade, esse exercício. Ele é um exercício muito, muito importante, né, que contribui muito para o aluno e para você como resenhista, se tornar aí um leitor mais profundo. Qual a estrutura? A identificação da instituição de ensino, né, que vai estar aí já está aí na folha de vocês. A identificação do resenhista, né, do aluno. Então, coloque o nome completo, né, evite abreviaturas, né, tente, né, só assim, eu tenho um nome realmente, né, um nobre aí com 15 nomes. Então, é difícil. Mas se não for esse o caso, né, não coloque abreviaturas, o nome completo. O título do livro que vai ser resenhado
E a referência bibliográfica. Então, a referência aí tem um exemplo, né? Tem uma folha aí de exemplo, e aqui também nessa daqui tem o exemplo. Então, é outra coisa que eu quero falar. A referência bibliográfica parece uma coisa assim secundária, mas não é. É importante você, como um leitor profundo, né? Então eu quero separar aí o que é o leitor, que vai ser o leitor da resenha, e você como leitor, resenhista como leitor. Ter essa intimidade com o livro, saber realmente procurar, decorar o nome do autor, a editora, o ano de edição, isso é muito importante. Eu li um livro. Eu li um livro. Qual livro? Eu não lembro o nome do livro. Qual o nome do autor? Também não sei. Sabe qual é a editora? Também não sei. Então, isso também é uma coisa para ser adquirida. Saber o nome, fazer um esforço, né, de guardar esse nome, de saber a editora, o ano de edição. Isso você vai se apropriando dessas particularidades do livro. E saber também que tem aí uma equipe atrás aí desse livro. Uma editora, né, tem todo um processo para esse livro chegar até o leitor. Inclusive, existem muitos livros, obras assim, excepcionais que nunca foram traduzidas para a língua portuguesa. Pasmem. Então, saber que tem uma editora, que tem um tradutor, tem todo esse processo aí atrás desse livro, a gente começa a olhar aí os livros aí com outros olhos. A gente parte então para a parte textual. Nós temos a introdução, e nessa introdução você precisa mostrar um panorama da obra e as credenciais do autor. Então, nesse panorama da obra, você precisa dar uma antevisão ao leitor, né, sobre o livro. Ele saber o que espera ele com esse panorama aí geral. E as credenciais do autor, né? O leitor dessa obra, né, quem você vai estar apresentando essa resenha, ele precisa também, logo aí na introdução, saber um pouco sobre esse autor. Depois a gente vai para o desenvolvimento e, no final, a conclusão. Na introdução, deve-se discorrer sobre a obra de forma panorâmica e concisa, abordando a temática, dizendo sobre o que o autor trata no livro. Em quantos capítulos a obra é dividida, quantidade de páginas e o que mais for relevante para situar o leitor em relação ao livro. Aqui também devem constar as credenciais do autor. Quem é, a formação, se ele tem obras publicadas e o que mais se julgar importante. No caso de autora, né, estrangeira, se for necessário, fazer uma pesquisa no Google para ter aí você saber mais sobre ela, né, sobre ele. Né, alguns autores estrangeiros a gente acaba não tendo sabendo detalhes aí que seriam importantes. Então, uma pesquisa no Google aí é bem-vinda. No desenvolvimento, deve-se apresentar o resumo do conteúdo, quais as ideias principais, conceitos chaves, dados importantes, aspectos relevantes abordados em cada capítulo, ou mesmo num grupo de capítulos. A exposição deve ser contextualizada e bem concatenada, para que se produza um texto coerente e coeso. Então, nesse desenvolvimento, não é necessário pegar de cada capítulo, né? De cada capítulo, mas
uma ideia central. Então, por isso está aí um grupo de capítulos, mas que expresse que você possa destilar a ideia principal. Então, o livro ele é um todo, ele é coeso. Né? Então, a gente não está falando aí de uma coletânea. Né? Existem coletâneas e vários autores participaram de um livro, de um só livro. Então, isso é uma outra coisa. Mas um livro que é o mesmo autor e ele está aí tecendo um entendimento, é mais fácil fazer esse resumo, então você não tem que estar preocupado em fazer um capítulo por capítulo. Se tiver que usar falar a ideia principal de um capítulo, depois de outro, não faz mal, né? Não é nenhum crime. Mas não é essa necessidade, principalmente se for um livro que tem muitos capítulos, mas você realmente conseguir capturar essa centralidade, né, de cada capítulo ou de um grupo de capítulos. É necessário ficar claro que resumir não é copiar frases ou expressões do texto, usar sinônimos e tampouco uma construção através de tópicos. Podemos dizer que é um processo de leitura, interpretação, sumarização, chegando ao final desse processo ao significado básico do texto. Então, é realmente extrair do texto a ideia principal, né? Como eu já falei, destilar o tema, né? Essa centralidade. E quanto à interpretação, essa interpretação não é uma interpretação que é feita aí segundo a sua ótica, não, mas ela é segundo a ótica do autor do livro. Né? Então, como é que eu posso dar um exemplo? Né? Quando a gente fala, por exemplo, da teoria da evolução, né? Se você está com um texto, né, um artigo sobre teoria da evolução, então nós, como cristãos, nós não acreditamos na teoria da evolução, mas sim a teoria da criação, criacionista. Mas aí eu pego um artigo e vou interpretar, né? Como Darwin chegou a esse conceito, né? Segundo esse livro, segundo esse artigo. Eu preciso ainda que eu não compartilho daquela ideia, eu preciso interpretar segundo o que está escrito ali. Então, Darwin chegou a essa ideia mediante as suas pesquisas em campo, Então, não é o que eu acho, é o que o autor acha. Então, isso daí é um ponto que tem que ser assim, ter muito cuidado. Então, é interpretação na ótica do autor no livro. Na conclusão, né, a gente agora passa para a conclusão, é o momento de tecer a argumentação, fazer o julgamento crítica, podendo ser positiva ou negativa da obra. Outro aspecto importante é sobre essa palavra crítica. Então, assim, quando a gente fala em crítica, essa palavra tem uma conotação, né? A crítica é sempre uma coisa assim negativa, né? Pejorativa. Mas não, a crítica pode ser uma crítica positiva, pode ser uma crítica negativa, pode ser uma crítica construtiva no sentido de dar uma saída, de mostrar uma solução. Então, essa crítica quer dizer simplesmente isso, uma avaliação, um julgamento. Podem ser avaliados o estilo, né? Então, esse autor tem um estilo criativo, um estilo mais persuasivo. Então, o estilo do autor
sempre vai mostrar esse modo peculiar que o autor tem. A linguagem também deve ser avaliada. Então, se ele tem uma linguagem mais formal ou mais descontraída, uma linguagem mais clara e seca, ou uma linguagem mais complexa, uma linguagem simples ou mais hermética, então é possível ter essa avaliação. Tipo de leitura proporcionada, se é uma leitura fluida, né? Se você lê e não fica tropeçando em cima da leitura, tentando toda a vida entender aquilo, mas tem uma leitura fluida. Se o autor é didático, ele tem uma organização, uma sistematização do conteúdo. A diagramação, já que a gente está falando de um livro físico e não um livro digital, essa diagramação é importante, né? A organização gráfica, se a estética é agradável, se não é, o tipo de fonte, né? A cor, a própria cor, a gramatura, tudo isso traz uma leitura mais agradável do ponto de vista aí da diagramação, né? Mais uma vez eu digo, já que a gente está falando de um livro físico, são aspectos importantes que também podem e devem ser avaliados. E deixa eu ver aqui que eu me perdi. É necessário ficar claro que resumir não é copiar frases ou expressões do texto, usar sinônimos e tampouco construção através de tópico. Podemos dizer que é um processo de leitura, interpretação, né, como eu já falei, da interpretação, sumarização, chegando ao final desse processo ao significado básico do texto. Então, eu quero dar para vocês aí alguns exemplos, né, sobre esse resumo, né, para a gente aí ficar uma coisa aí mais prática. Quando a gente fala quando a gente lê, melhor dizendo, sobre ali a batalha, né, entre Israel e os filisteus, a batalha que ali entre Davi e Golias, se a gente tivesse que resumir essa batalha, nós poderíamos resumir em uma palavra, em uma expressão, né, uma frase, a luta, né, uma frase não verbal. Todo aquele embate, né, que muda a vida da nação de Israel, muda a vida de Davi, muda a vida de Saul, né, muda principalmente a vida de Golias, a gente poderia chamar a luta, um resumo. Ou então em um verbo, né? Qual verbo poderia resumir esse embate num verbo? O verbo lutar. Para a gente ver como as palavras, como esse processo resumitivo, ele é tão importante. João, né, 3,15, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um único versículo, né, como muitos dizem, poderia resumir toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu único filho. Deu quando, né? A Bíblia fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente começa aí, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo até a eternidade. Olha a abrangência desse versículo. Outro ali também em João, no Evangelho de João, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, olha o tamanho disso. Veio para o que era seu, né? Veio para a nação de Israel. E os seus não o receberam, né? Todo o ministério de Jesus, a rejeição de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Chegou até nós. Nós hoje, né, somos filhos de Deus. Então, assim, o tamanho da abrangência aí desse versículo. Então, em Gênesis, por exemplo, de 1 ao 11, há um período de tempo, um período longo, com uma narrativa curta, né? Um período que muitos estudiosos acreditam que não se tem como saber esse período, especificar esse período, né? Muito longo, mas é uma narrativa curta. E depois do 11 até o capítulo 50, ali vai ser a narrativa dos patriarcas. Então, um período de tempo mais curto, mas uma narrativa longa. O Evangelho de Marcos, a gente tem aí também um evangelho que foi escrito para os romanos, ele é condensado em comparação a Lucas, que escreveu para os gentios. Ele diz que fez uma investigação acurada, né, para Teófilo, e a gente vê aí um evangelho bem mais detalhado, pormenorizado. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Para trazer um entendimento o que é o resumo. Então, o resumo, você vai, né, suprimir algumas coisas, mas você vai jogar luz naquilo que é importante, né? Eu trouxe esses exemplos porque eu sei que falar em resumo é um negócio assim bastante confuso, mas eu espero que esses exemplos aí, esses exemplos possam ajudar. E outro também poderia dar mais dois exemplos. Se eu digo, João levantou, chamou, pediu um táxi, chegou ao aeroporto e pegou um voo para São Paulo. O João viajou. Na fazenda havia gado, coelhos, galinha, gatos, cachorros. Na fazenda havia animais. Então é um tipo, né? É um tipo de resumo. Então isso daí é para, né, dar aí uma luz nesse processo resumitivo. E na conclusão, né? Estou chegando lá. É o momento de tecer argumentação, fazer a crítica. Já falei aí que tem um aspecto pejorativo da obra. A palavra pode ser pejorativa, mas ela pode ser uma crítica positiva, negativa, construtiva. Podem ser avaliados o estilo, a linguagem, o tipo de leitura proporcionada, a didática, a organização e sistematização do conteúdo, a diagramação, já falei. A atividade de interação, se o livro tem atividade de interação, se não tem, se essa atividade de interação ela cumpre o propósito de realmente trazer essa interação. Sobre as ideias do autor, essas ideias são ideias coerentes, se os argumentos que ele traz são argumentos ele fundamentou esses argumentos, em que ele se fundamentou, na Bíblia, na ciência, no senso comum. E, por fim, qual a contribuição, né? Qual foi a contribuição dessa obra? Lembre-se de que é necessário defender seu ponto de vista através de argumentos fundamentados. Expresse, por fim, qual o mérito da obra. Então, esses argumentos, né? A gente está falando aí, existem os argumentos do autor, né? O autor do livro, ele fez ali seus argumentos, né? Você vai dizer, não, esses argumentos são argumentos sólidos, pois eles foram baseados nisso ou naquilo.
Mas agora é a hora dos seus argumentos também necessitam de uma fundamentação, né? Vou explicar melhor. Por exemplo, a diagramação, né? Você coloca, o livro tem uma boa diagramação. Boa por quê? Né? Por quê? Ele tem uma diagramação boa porque o design é bem elaborado, trazendo uma clareza, trazendo uma clareza. Então eu dei aí um argumento, né? Eu fundamentei, eu disse que era bom, mas por que bom? Então não é simplesmente dizer, não, eu gostei, ou é bom, é positivo. Não, você precisa fundamentar também por que essa avaliação. Lógico que você não vai a cada item por item colocar uma avaliação, mas entender esse conceito de avaliação, de argumentação daquilo que você está avaliando, é muito importante. Expresse, por fim, qual é o mérito da obra. Então, né, qual é o mérito? Essa obra, esse livro, ele é um livro que realmente vale a pena, né? E você está mostrando aí por A mais B, né? Por que você chegou a essa conclusão e se você indica essa obra, você indicaria esse livro para, para alguém. Faça, né, antes de você terminar, né, efetivamente passar aí para passar aí a fazer a sua digitação, escreva e reescreva. Faça esse rascunho, faça um rascunho à mão. No rascunho, a gente falou aí que o resumo não é colocar tópicos, nem copiar frases, mas no seu rascunho é muito bem-vindo. Faça tópicos, esquemas, mapas, palavras-chave, tudo isso daí vai contribuir para depois você, né, retirar, destilar daí o seu resumo. Então, isso é muito bem-vindo. Também procure sublinhar o livro, grifar, fazer as marcações necessárias no momento da leitura. E depois escreva, reescreva, principalmente à mão. Por que eu estou falando à mão? Porque quando se escreve à mão, né, há caminhos neurais que são feitos que não acontece no momento da digitação. São processos completamente diferentes. Quando você digita, você vai digitar uma letra, uma tecla aqui, da mesma forma que você vai teclar o E, você vai teclar aqui o O. Mas quando você escreve, né, quando principalmente a letra cursiva, é totalmente diferente. Né? Na Suécia, a educação foi 100%, se tornou 100% digital, e eles agora, a partir de 2020, 2021, não me lembro, tiveram que rever todo esse processo, pois caiu muito a qualidade, né, do ensino, a qualidade do retorno aí dos alunos, e o livro físico foi novamente introduzido, justamente por causa desse processo aí da escrita à mão, desse contato físico, né, com o livro, essa interação, que o processo criativo é diferente, você poder realmente entender e até mesmo decorar, né? Por que não decorar? Né? Essa palavra parece que virou uma coisa assim horrorosa, mas não é. Às vezes a gente precisa decorar sim, né? Então tudo isso aí vai ajudar. A resenha deve ser escrita conforme a norma padrão da língua, né? Então, não se esqueça disso, não deve ser feito em primeira pessoa, porque
é um texto que não é um texto formal, e se você usa a primeira pessoa, ele vira um texto pessoal e isso não pode acontecer. Então, não use a primeira pessoa, né? A norma padrão, então cuidado com a ortografia, a acentuação, a concordância verbal, concordância nominal, pontuação, tudo isso daí tem que ser visto. A produção deve ter preferivelmente 6 a 8 parágrafos, a quantidade de linha nos parágrafos pode variar. A resenha não pode exceder a 2 páginas do Word, tá? Então, aí são 2 páginas. De 6 a 8 parágrafos é uma média, vamos supor que você use 1 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Aí a gente tem aí, esse é um exemplo, tá? Não tem que ser assim. A gente tem aí, eu falei aí 5, né? Mas um para introdução, 3 para o desenvolvimento, 2 para a conclusão. Então aí a gente fecha aí 6 parágrafos, por exemplo. Então, né, o que eu não posso deixar de falar, não tem cabimento uma introdução maior do que o desenvolvimento, né? O desenvolvimento sempre é o corpo, o de maior corpo, né? Esse é o que tem que ter mais estrutura dentro do texto, o desenvolvimento. Então, cuidado com isso. Pode variar, né? Por exemplo, você pode fazer 6 parágrafos, levar cada um aí, ter 8 linhas, ou 8 parágrafos, mas que cada um tenha uma média de 6 linhas. Então, isso daí tem essa flexibilidade. Contanto, né, que você ter cuidado com isso. A introdução não deve ser maior do que o desenvolvimento, e essa conclusão aí também, geralmente ela precisa ser menor do que o desenvolvimento, que é a maior parte. A formatação deve seguir aí as regras da ABNT, e por hoje é só. Muito obrigada.